Olá, nós vamos tratar aqui agora da diversidade de empresas de serviços e as suas relações distintas com clientes. Então, nós vamos discutir aqui 5 classificações possíveis, né? E vamos ver como isso interfere nesse relacionamento das prestadoras de serviços com os seus clientes. Bom, o primeiro grande grupo aí que nós vamos classificar quanto à natureza do ato de prestação de serviço. Então, nesse sentido, nós podemos considerar duas dimensões aí do ato de serviço. Primeiro é quem é o beneficiário direto do serviço e a natureza tangível desse serviço, o quão tangível é esse serviço ou intangível, né? O grau de tangibilidade que nós observamos aí no serviço prestado. Bom, então com isso a gente tem aí essa matriz que nos dá 4 classificações possíveis, né? Então quem que é o beneficiário direto do serviço? São pessoas ou são objetos? E qual é a natureza da prestação do serviço? São ações tangíveis ou são ações intangíveis? Então, a gente tem aí essas 4 classificações. Então, ações tangíveis que são dirigidas diretamente ao cliente, né? Então, a gente tem como exemplo transporte de passageiros, os salões de beleza, as academias, os restaurantes, cuidados pessoais, né? Então, são serviços de natureza tangível, dirigido diretamente às pessoas. Mas pode ser que as ações tangíveis sejam dirigidas aos objetos, às posses, aos bens que as pessoas possuem. Então, aí a gente vai ter serviços direcionados a bens físicos, como o transporte de cargas, o conserto e manutenção de equipamentos, lavanderia, lavagem a seco, cuidados veterinários. Então, ações tangíveis dirigidas a objetos das pessoas. E aí a gente tem agora as ações intangíveis, que podem também ser dirigidas a pessoas ou objetos. Quando uma ação intangível é direcionada ao intelecto da pessoa, como, por exemplo, a educação, né, o entretenimento, as artes, né, a radiodifusão, serviços de informação. Então, nós temos esses serviços dirigidos à mente, né? É uma ação intangível dirigida à pessoa. Mas pode ser que a ação intangível seja dirigida aos bens, aos objetos, às posses das pessoas. Então, quando a gente tem uma ação intangível desempenhada sobre um ativo do cliente, nós temos aí esses serviços a ativos intangíveis, como a questão financeira, a assessoria jurídica, contabilidade, valores mobiliários, seguros, né? Então, nós temos serviços dirigidos aos ativos intangíveis das pessoas. Então, nessa primeira classificação da natureza do ato da prestação de serviços, a gente tem essa divisão: ações tangíveis dirigidas a pessoas ou objetos, ou ações intangíveis dirigidas a pessoas ou a objetos. Então, esse primeiro grande... Bom, o segundo grande grupo aí está relacionado ao tipo de relação com o cliente que as empresas de serviços vão ter, né? Então, nós temos aí na figura a natureza da prestação de serviço. É uma prestação contínua de serviço ou uma transação discreta? É uma única transação, transações eventuais? E aqui a gente tem o tipo de relação, né? Uma relação de condição de participante de uma prestação de serviço, ou não existe uma relação formal. Então, quando a gente pega aqui uma prestação contínua, por exemplo, nós temos aí um seguro, uma telefonia, fornecimento de energia elétrica, um serviço bancário, né? Você é correntista do banco, você tem o contrato com a empresa de energia elétrica. Então, você tem uma condição de participante e o serviço é prestado continuamente. Quando não há uma relação formal, aquele serviço ele é prestado continuamente, mas eventualmente você o utiliza. Como eventualmente você liga ao rádio, eventualmente você liga a TV, escuta um programa, né? Muda de canal, eventualmente você pode solicitar acionar a polícia, acionar um corpo de bombeiros, o navio vai usar um farol, né? Vai usar uma autoestrada pública que está lá, a estrada está lá, mas eventualmente que você vai usar. Por mais que o serviço seja prestado continuamente, você não tem uma relação formal com o prestador.
Mas aí a gente tem aqui situações de transações discretas, né? E da mesma forma, você pode estar numa condição participante ou sem relação formal. Por exemplo, você tem lá uma linha telefônica na sua casa, ou seu telefone celular, mas você não faz normalmente ligações internacionais. Não significa que você não possa fazê-lo, né? Você tem uma relação uma condição de participante, você tem um contrato ali com a sua operadora de telefonia, mas uma vez ali no ano, por exemplo, você fez uma ligação de longa distância. Foi uma única transação discreta. Você vai pagar especificamente por usar aquela chamada internacional. Quando você compra um pacote de ingressos para o teatro, né, você vai usando eventualmente. Quando você participa de um clube de compras no atacado, quando você viaja com frequência para uma companhia, por uma companhia aérea e você já participa de um programa de fidelidade, você acumula milhas, não significa que você vai sempre viajar, mas você mantém ali uma relação de participante, né, de alguém que participa ali de um programa e eventualmente você compra passagens e faz aquela viagem eventualmente numa transação específica. Bom, mas essa transação discreta ela pode também ser numa relação informal. Então você usa uma estrada que é pedagiada. Então você vai ter que pagar, vai fazer uma transação só, né, pagando por aquele pedágio, por usar aquela estrada. Você não mantém um relacionamento com aquela estrada, com aquela empresa de serviço. Mas quando você usar aquele serviço, você vai ter que pagar por isso. É assim num restaurante, é assim num cinema, né? É assim quando você eventualmente vai comprar um crédito específico para fazer uma ligação, você não tem uma linha, uma assinatura, né? Então, um cenário como esse, você tem uma situação onde você pode ou construir relações de longo prazo, quando existe uma prestação contínua de um serviço, né? Ou dificilmente, em situações de transações discretas, você vai estabelecer um relacionamento de longo prazo. Mas em serviços, construir um relacionamento de longo prazo é sempre algo muito precioso. Quando nós pensamos, por exemplo, na própria telefonia, né? Se você tiver uma boa cobertura, uma boa qualidade de sinal, um bom pacote de internet, gratuidade nas chamadas, né? Você dificilmente vai se interessar por mudar de operadora. Você vai querer desenvolver ali algum grau de relacionamento com aquela operadora e ainda mais se a operadora eventualmente oferecer descontos, oferecer troca de aparelhos com preços especiais, né? Então, em serviços, o relacionamento com o cliente é muito importante e quanto mais existe aí essa característica de uma interação constante, mais são as oportunidades de se estabelecer um relacionamento de longo prazo que se torna naturalmente, possivelmente mais lucrativo para a companhia. Um outro grupo aí importante para nós, quando nós pensamos em serviços, né, nessa classificação de serviços e no relacionamento das empresas com seus clientes, é o grupo de customização e discernimento. Como nós já vimos, grande parte das vezes o serviço ele é produzido, né, enquanto ele também é consumido. Então você tem, ele é criado e consumido ao mesmo tempo, né? Ele acontece no exato momento em que o cliente usufrui, normalmente, né? Então o que acontece nessa situação? O cliente ele é muito ativo, geralmente ele é participante de todo esse processo. E isso gera a oportunidade de customizar, ou seja, de personalizar, de ouvir, de atender às características e às necessidades bastante particulares de cada cliente. E aí a gente tem essa figura que mostra também, então, essa relação entre o grau de customização e o grau de utilização do julgamento do prestador de serviços ao atender às necessidades específicas de um cliente. Então, muitas vezes, né, você tem uma situação de um alto grau de julgamento do cliente, né?
do prestador de serviço. Por exemplo, numa cirurgia. Uma cirurgia vai ser algo geralmente altamente customizado. Você vai entender a necessidade específica. Vamos imaginar, inclusive, uma cirurgia plástica, para deixar bem customizado ainda, né? O médico vai analisar a pessoa, vai analisar o resultado desejado e customizar, personalizar aquilo que se quer de resultado, né? Porque é um atendimento muito particular, muito próprio. Qualquer tipo de cirurgia será assim. Cada caso é um caso. Então, o julgamento do prestador de serviço sobre a necessidade de customizar, de atender necessidades específicas, vai ser alto, né? Então, a cirurgia, o serviço de táxi, né? Porque você sai de um lugar e leva para um lugar muito específico que o cliente determinou. Um restaurante refinado, que você escolhe os pratos que você quer. Então, o julgamento do prestador é alto e o grau de customização é muito alto. Mas, às vezes, você tem um grau de julgamento do prestador de serviço com relação às necessidades do cliente bastante alto, mas um grau de customização relativamente baixo. Por exemplo, quando a gente fala numa turma de uma universidade, numa turma de uma escola, programas de prevenção à saúde, um restaurante familiar, né? Se pensa naturalmente nas necessidades que os clientes têm, mas você não consegue fazer isso de forma individualizada. Você precisa fazer isso para um grande público. Bom, e quando é que as necessidades específicas, o julgamento é muito baixo? A gente tem então agora aqui essa parte aqui da nossa figura, com um grau de julgamento das necessidades específicas muito baixo, mas um grau de customização relativamente alto, né? Então, um serviço telefônico, por exemplo, né? O serviço ele é bastante padronizado, mas cada um faz uma ligação para onde quer, o quanto quer, a duração, do tempo que quer falar ali enquanto o serviço estiver disponível, né? Então as pessoas usam aquilo de uma forma customizada, mas o pacote de serviço ele não foi pensado para ser customizado. Né? Existe ali uma solução, mas você, enquanto cliente, usa de uma forma bastante particular, apesar de aquilo não ter sido feito só para você. Então, serviço telefônico, serviço de hotel, bancos varejistas, cafeterias e assim vai. Mas tem aquela situação em que o discernimento sobre as necessidades específicas é pequeno, tudo é feito de uma forma bastante ampla e o grau de customização também é baixo. É o transporte público, é o cinema, são esportes para espectadores, serviços institucionais de alimentação, né? Então, tudo isso, o grau de customização é muito baixo, né? Tá lá, o ônibus vai passar nos pontos específicos, quem tiver entrou, quem não tiver não entrou, atrasou, problema seu. A customização é zero, você está ali, use na hora que estiver disponível. Então não se pensa especificamente nas pessoas de forma individual e nem as pessoas conseguem adaptar aquilo às suas próprias realidades, assim, de uma forma customizada, personalizada. E aí que a gente entra numa quarta classificação, que é da natureza da demanda e da capacidade do fornecimento. Olha como serviço isso é complicado, porque se você produz alguma coisa, você produz fósforo, né? Você vai fazer quantas caixas de fósforo você conseguir produzir por dia e ir vendendo, né? E se a demanda diminuir, você produz menos. Se a demanda aumentar, você tenta produzir mais e você pode então estocar caixas de fósforo para vender à medida em que a demanda vai acontecendo, né? Ou diminuir a produção, enfim. Você consegue equilibrar de alguma forma a sua demanda e oferta de uma maneira natural pela capacidade de estocar ou se desfazer de estoque. Serviço você não tem como estocar. Então, essa relação entre demanda e oferta, ela se torna muito mais complexa quando nós pensamos em serviço, né? Então, a gente tem aqui essa outra matriz que nos mostra até onde a demanda excede a capacidade e a extensão das flutuações de demanda com relação ao tempo. Então, até onde a demanda excede a capacidade? A demanda de pico pode ser atendida sem grandes atrasos. Então, a extensão das flutuações de demanda é ampla. Por exemplo,
se não há falta de água nas hidrelétricas aqui no Brasil e tal, qual é a situação? E tem também as termoelétricas que começam a funcionar. Aumentou muito a demanda por eletricidade, simplesmente vai se produzir mais eletricidade e atender a capacidade. A telefonia tem também já uma capacidade de atender a um volume grande, mesmo que isso aconteça assim, um pico e tal. Hoje em dia isso já não é tanto problema. A maternidade de um hospital, emergências policiais, né? Eventualmente picos de demanda podem ser atendidos sem muitos problemas. É óbvio, né? A polícia não é ilimitada. Então é um caso que eventualmente pode ter dificuldades, mas vai se ajustando e consegue atender mesmo que exista uma flutuação alta aí de demanda. Mas às vezes você tem uma flutuação, né, mais restrita, mas o pico pode ser, a demanda de pico pode ser atendida sem grandes atrasos. Então, mas só que com flutuações restritas, né? Seguros, serviços legais, bancos, lavanderia, lavagem a seco. Dificilmente são situações assim que você vai ter uma demanda muito ampla e, nossa, ninguém vai conseguir atender, né? São raras as situações em que esse tipo de serviço vai passar por uma flutuação muito extrema que não seja capaz de ser atendida. E aí a gente tem esse outro quadrante em que situações em que a demanda de pico regularmente excede a capacidade. Isso numa extensão de uma flutuação, né, de demanda ampla, por exemplo, preparação de impostos, transporte de passageiros, hotéis, motéis. A gente está agora, por exemplo, na época de imposto de renda. Então, em época de imposto de renda, os escritórios de contabilidade ficam trabalhando ali numa loucura, né, para dar conta de atender a demanda excessiva ali de pessoas, empresas que precisam ali prestar contas para a Receita Federal. Então existe ali um momento de um pico muito alto, uma extensão, uma flutuação, uma variação muito alta ali de demanda por esse tipo de serviço, né? Mas você tem situações também em que ocorre essa flutuação, mas nada que seja tão fora do normal e de que essas empresas não estejam tão capacitadas para resolver esse tipo de demanda, né? É um restaurante fast food, é o cinema, são postos de gasolina, que consegue dar o fluxo, a flutuação ali, o atendimento com relativa naturalidade. Então é natural, né? Então são algumas tentativas de exemplos, mas é natural que todas essas empresas venham a enfrentar aí alguns momentos de desequilíbrio entre capacidade de atender, né, e a demanda que surge, né? Em alguns momentos, uma demanda muito alta e a capacidade de atender muito baixa, ou uma capacidade de atender muito alta e uma demanda muito baixa. Então, como não dá para estocar serviços, é preciso administrar essa relação aí entre capacidade de atender e a demanda que acontece. E a gente entra na quinta classificação, que se relaciona ao método de fornecimento do serviço. Então, nós temos aí mais uma vez uma matriz, né? A natureza do fornecimento dos serviços. O cliente vai à empresa de serviço, o prestador de serviços vai até o cliente, ou é uma transação remota. E, do outro lado da matriz, a disponibilidade do local de prestação de serviço. É um local só? São vários locais? Então, quando o cliente vai à empresa de serviço, por exemplo, aqui o teatro, a barbearia, ou o cliente vai à empresa de serviço, mas são vários locais disponíveis, serviços de ônibus, redes de fast food. Então você tem aí uma disponibilidade distinta e uma relação entre o geográfico e o nível de interação com o cliente, né? Então, quando o cliente vai, ele tem um local só, é um prestador específico que ele precisa acionar, ou não, ele tem várias alternativas, várias possibilidades para utilizar um dado serviço. Quando o prestador de serviço vai até o cliente, né? Então aqui nós temos os quadrantes centrais aqui, um serviço de controle de pragas, um serviço de táxi,
Isso quando é um local específico, né? Ou vários locais, a entrega de correio, uma automecânica, e aí o cliente ele passa a ter outras opções. Numa transação remota, um local só, uma empresa de cartão de crédito, ou uma emissora de TV específica, ou vários locais, uma rede nacional de TV, uma companhia telefônica, e aí você pode acessar serviços dessas organizações de qualquer lugar. Então, você quando tem empresas com vários locais, ela precisa manter uma coerência, uma qualidade, uma padronização no atendimento, né? E aí isso implica em desafios maiores, desafios mais abrangentes para a gestão das organizações. Quando você tem um local só, gerir um local naturalmente vai ser menos desafiador do que gerir um conjunto de locais que precisam eventualmente prestar um serviço com uma mesma base de qualidade para a sua clientela. Bom, então nós temos com isso tudo as 5 classificações e aí nós vamos propor essa atividade. Nós vamos dividir a turma em 5 grupos. Cada grupo vai receber uma dessas classificações, nós vamos definir isso lá no AVA. Nessas classificações de serviço, a natureza do ato, o relacionamento com o cliente, a personalização, a natureza da demanda ou o método de entrega. E vocês vão apresentar um exemplo específico, um nome de empresa, né, o trabalho que ela faz, para cada um dos 4 quadrantes da matriz selecionada por cada grupo, né? Ou, na verdade, tem ali uma classificação com 6 quadrantes. Ok? É isso, então. Então, nós temos aí as classificações e nós vamos para essa atividade. Um grande abraço.